pessoas olham pra minha cara e falam assim, não, o pastor Alex sabe tudo sobre o assunto. Ele arrasa. 17 anos pastoreando, não é bem assim. Altar, né? 17 anos pastoreando igreja, em cima do altar, não é bem assim. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente aqui tá muito ótimo, né, Alexandre? Não, comigo tá ótimo. Você viu que eu já peguei, já tô no canal e não saio mais. Eu já pedi pra sair, não sai. E hoje a gente tá com um convidado especial. Isso, a gente vai falar hoje sobre um assunto um pouco quanto polêmico. Porque quando a gente fala de religião e homossexualidade, há muitos conflitos, porque há muita história por trás disso. E a gente convidou um pastor, que ele é o Héctor Romão, ele é da igreja Cidade de Refúgio, que é uma igreja inclusiva que aceita a diversidade sexual como um todo. Eu estou muito feliz, obrigado a vocês pela oportunidade. O que é isso de igreja inclusiva que aceita gays, homossexuais? E quando fala de aceitar, não é, por exemplo, de aceitar de mentira, fala que gosta do pecador, mas não gosta do pecado. Não, aqui ele aceita de verdade. Como que é isso? Na verdade, a proposta da igreja Cidade de Refúgio, ou qualquer outra igreja inclusiva, é, na verdade, trazer à luz a questão de que a Bíblia não condena a sexualidade da pessoa, mas assim, sim a forma qual ela quer escolher viver essa sexualidade. Da mesma forma que a promiscuidade ela afeta o homossexual, ela também afeta o heterossexual. Então, se você for analisar essa questão de textos bíblicos, né, que todo mundo usa, a maioria das pessoas usam, pregadores usam, pastores usam, para defenderem essas teses de ideologia da religiosidade, você acaba entendendo que não é bem assim. Não é a questão da sexualidade, que em momento algum Deus condenou o homossexual, que em momento algum Deus condenou o relacionamento homoafetivo, mas sim a promiscuidade relacionada a eles e relacionada ao hétero também. Qual que é o perfil dos fiéis que frequentam a igreja? A maior parte, claro, homossexuais, por conta da visão de inclusão ao reino de Deus. Mas nós temos heterossexuais na igreja, casais com filhos, nós temos bissexuais na igreja, nós temos transexuais na igreja, temos travesti na igreja, porque a gente entende que a pessoa que quer Deus, ela não pode ser impedida de buscar a Deus, né? A Bíblia diz que a gente não pode negar o reino do céu. Então, já que o reino do céu é de Deus e Deus está oferecendo, então vamos acolher todo mundo. Mas tem muita igreja que fala assim, mas na Bíblia está escrito que o homem foi feito para a mulher e a mulher só foi feita para o homem. E essa justificativa, eles justificam que essa prática sexual ela é errada, porque está escrito na Bíblia desse jeito. Como que é isso, assim? Na verdade, a gente precisa dar graças a Deus pelos nossos pais heterossexuais, senão nós não teríamos nascido, né? E graças a Deus que Adão e Eva eram heterossexuais, porque a necessidade de Deus para aquele momento era o quê? Era procriar e aumentar a população da Terra. Da mesma forma que Deus tem multiforma de trabalhar, Deus também é diversidade. Deus é diversidade. Você não pode dizer que Deus é homem, ou que Deus é mulher, ou que Deus... Porque na verdade, a Bíblia ela não declara que Deus tem um órgão genital. Não existe um órgão genital para anjos, não existe um órgão genital para demônios, não existe um órgão genital para Deus ou para o Satanás, porque todos eles são espíritos. A forma com a qual a gente enxerga Deus se referindo a Ele, se referindo à masculinidade, não dá isso o direito de nós determinarmos que Deus é um homem ou que Deus é uma mulher. Então é interessante nós entendermos que heterossexualidade ela é útil para Deus, assim como também a homossexualidade também é útil. Deus tem um plano na sua multiforma de trabalhar e administrar essa criação, que é a criação dele. Se ele criou o homem, ele criou o hétero com um propósito. Quando a gente fala que o homem, quando as pessoas usam esse argumento de que o homem foi feito para a mulher, é na verdade a visão de procriação. É na verdade a ideia de ter filhos, que há séculos passados, a Igreja Católica, ela não autorizava que tivesse relações sexuais sem o propósito de procriar. E até isso é discutido entre eles até hoje. Algumas igrejas evangélicas também. E, na verdade, não é bem assim. O ato sexual não é só para procriar. Ele foi dado também para que nós tenhamos prazer na vida. E aí, inclusive, falando dessa questão das igrejas, tem muita crítica em cima do uso de anticoncepcionais e da própria camisinha, né? Sim. Para que não... Porque é o sexo sem propósito, né? Eles chamam de sexo sem propósito. Que o propósito do sexo é procriar. Se você não vai engravidar, se você não vai ter filhos, então você não deve ter relação sexual.
homossexual. Isso aí, se você for pegar o contexto histórico do livro das cartas de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, quando ele escreve a Coríntios, você vai encontrar isso aí. Inclusive, são um dos textos que as pessoas mais usam, dizendo que os homens se inflamaram em paixões uns pelos outros e deixando o uso natural da mulher. E não é bem assim. Você pegar a história, se você for entender o contexto histórico-crítico do texto, você vai ver que, na verdade, Paulo não está falando nada a respeito da homossexualidade. É que as pessoas, na verdade, não querem se aprofundar, né? Exatamente. Aquele ler uma coisa superficial e já quer ter opinião reproduzindo. A pessoa lê um post no Facebook, já toma aquilo como verdade, já reproduz, e aí o outro vai e reproduz. Eu costumo dizer que são papagaios de auditório. Aqui, o público ao qual eu pastoreio, as ovelhas que eu pastoreio, eu sempre bato muito na tecla de que estudem. Tanto é que eu dou muito curso, tem N cursos aqui na igreja, eu dou aula, não só pastoreio a igreja. Não se limitem somente a ouvir o pastor local da sua igreja, mas busquem conhecimento. A palavra que o pastor está pregando, a mensagem que o pastor está pregando, pode não ser a verdade absoluta, e não vai ser nunca. Sempre vai ter alguma coisa a ser analisada, alguma coisa a ser acrescentada. Algumas pessoas, inclusive aqui na igreja, no culto de terça-feira, que é um culto mais específico para ensino, elas trazem caderno e caneta para anotar e depois pesquisar e vir tirar dúvida com a gente. Isso é ótimo, né? Isso é muito bom, dá segurança. Sim. E como que foi pra você, assim, seu ciclo até encontrar Deus e virar pastor? Porque você hoje é casado, né? Casado com um homem. Como que foi pra você toda essa descoberta? Sempre foi desde criança? Teve conflitos? Bom, pergunta naquele que pergunta a vida toda pra pessoa, né? Perguntas íntimas. Mas eu gosto de trazer isso à luz, porque muitas pessoas com certeza vivem a mesma situação do que eu já vivi, que graças a Deus eu rompi, cresci, aprendi e hoje posso auxiliar pessoas. Eu me converti ao Evangelho ainda criança, aceitei Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Então eu me converti bastante cedo, numa igreja tradicional, na cidade de Guarulhos, em São Paulo, quando eu já me percebi que o negócio ia ser diferente. Mas como na igreja você cresce, você sendo papagaio de auditório, você cresce ouvindo pecado, e ouvindo e reproduzindo, né, o que você ouviu, é pecado, vai pro inferno, e você acaba se oprimindo, você acaba sendo oprimido por isso. Mas devido ao instrumento que você tem, você diz o quê? Vou orar, vou jejuar, vou fazer campanha, vou fazer renúncia, vou fazer desligamento de alma. E muitos de nós já passamos por muitas dessas situações em igrejas tradicionais, porque o maior número de pessoas que congregam, por exemplo, aqui mesmo na cidade de Refúgio Rio Preto, a maior parte delas eram de igrejas tradicionais e que por conta da sua sexualidade ou foram expulsos ou se auto-excluíram da igreja para que vivessem assim sem esse peso de culpa. Tipo assim, já que eu tô no inferno, vou abraçar o capeta. Muita gente fala isso. Bom, já que eu não vou pro céu mesmo porque eu sou gay, então já vou aproveitar a vida no mundão. O mundão, hein? Vou me infiltrar no mundão e enfiar com os 2 pés na jaca. Quando eu entrei na adolescência, eu me mudei para Rio Preto com os meus pais. Eu tinha 13 anos. E quando eu me mudei para cá, não tinha da mesma denominação que eu congregava lá em São Paulo. Passei a congregar em uma outra igreja e lá eu comecei a trabalhar na obra, mais do que eu já trabalhava em São Paulo. Lá eu já dava aula na escola bíblica das crianças, com 12 anos de idade. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar mais efetivamente nos cultos. Bem novinho, 13, 14 anos, já cuidava da porta da igreja, recepcionava os irmãos, cantava já na igreja. E essa questão da sexualidade sempre me martelando, sempre me oprimindo, sempre me machucando, porque tinha que lutar contra, eu não tinha com quem conversar, não podia conversar com ninguém, porque você acaba sendo alvo da desconfiança, e você acaba desconfiando. Então não vou me abrir com ninguém, vou retrair isso pra mim e vamos ver o que dá mais pra frente, não é? A maior parte das pessoas assim, vivem isso e fazem isso. Ainda mais quando você tá no contexto igreja. Principalmente quando você viveu a vida inteira nesse contexto, né? Você tá no contexto igreja, você imagina que uma hora ou outra Deus vai entrar com um milagre. Você vai acordar gostando de mulher. Não vou usar mais bermuda agarrada, não vou mais usar mocassim, agora vou usar botinão. E na verdade, eu me esforcei de todas as formas. Eu fiz tudo que a igreja me propôs a fazer. Casei com mulher. Olha até onde a gente pode chegar para uma autoaceitação, né? É a aceitação do outro, na verdade. Exatamente. Aceitação do outro. Exatamente. E eu me recordo como se fosse agora. A cena, o meu falecido pastor, ele fez o meu casamento na época, ele chegou em mim e disse assim: você quer mesmo se casar com essa moça? Ou seja, ele estava duvidando da coisa acontecer, né? Você vai mesmo se casar com essa moça? E eu disse assim:
pastor, eu gosto dela. No limite que eu consigo amar uma mulher, vou me casar. Nos casamos, tivemos um primeiro ano de casamento muito bom, muito legal, foi tranquilo. A partir do segundo ano de casamento, a gente começou a ter muita briga. Só que as nossas brigas não eram baseadas no problema da sexualidade. Nós não tínhamos essa questão em pauta. Mas nós começamos a ter muitas questões, assim, de família mesmo. E obras, Deus, que a gente cuidava de igreja, e a gente era bastante novo, talvez não conseguia lidar com essa situação. E nisso eu já estava com 19 anos. Com 2 anos de casamento, nós assinamos o divórcio. Não ficamos inimigos, graças a Deus. Tenho ela na minha rede social, ela me tem na rede social dela. A gente não tem nenhum problema fora o que nós vivemos do casamento. Nunca tivemos problema com isso. É uma pessoa maravilhosa. E nesse período eu continuei pastoreando a igreja. Continuei ainda mais 1 ano e meio pastoreando a igreja. Só que nesse período o meu pastor morreu. Quando o meu pastor morreu, eu fui tirado do exercício. Porque o pastor que faleceu, ele acreditava em mim. Ele sabia quem era eu na essência. Quando acontecia qualquer tipo de problema, eu falava pra ele. E nós tínhamos um relacionamento de confiança, de parceria, muito grande. Quando ele morreu, o pastor que assumiu a igreja, nós não tínhamos essa afinidade, essa conexão. Nós não tínhamos. Eu ainda fiquei mais 2 anos lá, sendo pastoreado por ele. Mas chegou o período em que não dava mais. E eu saí da igreja. Falei, bom, eu trabalhava inclusive na igreja o dia inteiro. Funcionário da igreja, trabalhava na administração da igreja. E nesse período ele me demitiu. Quando ele me demitiu, eu falei, bom, aí eu cheguei dentro do gabinete dele e falei assim, ó, já que eu não sirvo para ser pastoreado, já que eu não sirvo para pastorear, já que eu não sirvo agora mais como funcionário, tá aqui minha credencial, eu estou saindo. Peguei minha credencial, saí do ministério, me desliguei. E fui conhecer mundo. Falei assim, agora eu vou conhecer mundo. Agora eu vou pras boates, agora eu vou bater o cabelo. Vou conhecer outras pessoas. Bom, pessoal, por enquanto a gente vai parar por aqui, mas vai ter mais um vídeo ainda continuando esse assunto sobre igrejas inclusivas, aqui com o Pastor Eto. E já divulga pra todo mundo, pede pra assistir o primeiro, que daqui a pouco vem o segundo vídeo, tá bom? Ah, não se esquece de compartilhar, curtir, se inscrever, as coisas tudo. Valeu! É isso aí. Obrigado. Até mais! Tchau! Tchau! Eu falei, esse viadeiro dando glória a Deus, esse monte de sapatão, caminhoneira, dando glória a Deus, falando em línguas, que é isso?